Bendito seja Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu quero, nesta oportunidade, já de início, estar dedicando um período de súplica e de oração, bendizer ao Teu nome, por mais esse rico privilégio, por mais esta noite de exposição, de devocional. Espírito Santo, meu amigo, eu quero convocá-lo humildemente, convidá-lo. Quero te apresentar a minha mente, espírito, alma, corpo, para este momento de exposição da sua palavra, por mais uma oportunidade. Quero estar apresentando a vida de cada pessoa, amigo, amiga, servo e serva do Senhor, que estarão conosco por mais estes breves momentos aí, mas que são fundamentais e que valem uma eternidade para muitos de nós outros, até mesmo para nós que já somos salvos, sabemos a importância que é, aleluia, a prática do Evangelho, pois está escrito que devemos tornar-nos não só ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Pai, cada pessoa que está acessando a live, que irá acessar, nós estamos, Pai, falando de um assunto importantíssimo, talvez um dos assuntos mais urgentes e mais necessários para a igreja, para o mundo, enfim, para todos nós. A necessidade do teu perdão, para que o obtenhamos, precisamos, Pai, reconhecer as nossas malignidades, as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas transgressões, os nossos pecados. Pai, abre o entendimento dos incrédulos, Pai, para que creiam, para que ouçam a sua palavra, pois a tua palavra diz que o Deus deste século, a saber, Satanás, tem cegado os entendimentos para que a luz do Evangelho não resplandeça e eles sejam salvos. Pai, vai tomando meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eles abram os seus corações, pois a sua palavra nos diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que o ouça. Ou diz a sua palavra: olhai para mim todos os termos da terra, sereis salvos. Isaías, seu capítulo de número 45. Senhor Jesus, meu amigo Espírito Santo, tome este momento, que seja um momento de edificação e esclarecimento, conforme temos dito pela tua palavra. A profecia, ela edifica, exorta e consola. Fala conosco, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus. Quero bendizer ao Senhor pela vida de Solange, de Maria, de Maurício, Leonor, Ulisses, a vida de Valdete, a vida, mais uma Maria ali, de Glória, todas essas pessoas, Pai, que têm nos acompanhado aí. Lúcia, Correia, Deus, em nome de Jesus, abençoa com toda a sorte de bênção nos lugares espirituais em Cristo nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo. Eis-me aqui, o seu servo, pequeno, humilde servo. Pai, falo
de humildade, com um coração simples, Pai, como diz o Senhor, sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Pai, faz conosco, Pai, como o Senhor fez com os teus filhos, os teus servos, os apóstolos da igreja apostólica, a igreja primitiva. O Senhor os usou poderosamente. Pai, eu quero fazer intercessões, deprecações, orações, súplicas por todos os homens, pois diz a sua palavra que é teu desejo que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Falo homem no sentido macro, porque homem na Bíblia é plural, é tanto para o sexo masculino quanto para o feminino, toda a raça humana, todo o globo terrestre. Posso ouvir a sua voz por meio da sua santa palavra. E eis-me aqui, Senhor, um instrumento do Senhor nesta noite. No nome poderoso de Jesus, nos abençoa, abre o meu entendimento, abre o entendimento dos ouvintes, pois diz a sua palavra que aquele que fala, fale conforme os seus oráculos, aquele que prega, pregue na força que o Senhor concede, para que em tudo o teu nome seja glorificado por meio da pessoa eterna e bendita de Jesus Cristo, a quem pertence a glória eternamente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Meus irmãos, saudações, mais uma vez, evangelista, seu humilde servo. Quero te convidar, convide mais alguém, compartilhe esta live com alguém. Vou fazer uma pequena interrupção aqui para compartilhar esse link nas minhas outras plataformas, tá? Santo é o nome do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se aproxime, vá chegando aí, convide alguém. Tempo integral, em tempo online, estou compartilhando aqui nas outras. Você que já está conosco aí, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Glória a Deus. Já oramos, no final faremos mais um pedido de oração. Eu quero dar sequência aqui. Ontem começamos a expor o livro do Salmo, no capítulo de número 51, um clássico literário bíblico, onde a Escritura nos ensina ali a respeito da confissão, do pedido de arrependimento do nosso irmão Davi. Após ter pecado contra Deus, ele reconhece e ele registra essa oração, né? O Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter estado com Batseba, ou ter pecado com Batseba. A história diz, o texto sagrado, em 2 de Samuel, né? Segundo livro de Samuel, no capítulo de número 12, Davi está no palácio, resolvera não ir ao confronto, à linha de frente na guerra, e ficou no palácio e acabou se deixando levar pela ociosidade. Diz um dito muito conhecido, não sei se alguém já ouviu este dito, provavelmente já deve ter ouvido, né? Um adágio popular que a mente vazia, ela é um terreno para Satanás, né? A mente vazia é a oficina do diabo, diz o provérbio. Então Davi estava ocioso, foi até o sótão, né, a varanda do seu palácio, e acaba dando de frente com uma mulher se banhando, Batseba, mulher de Urias, e Davi deseja aquela mulher por ser rei, manda que tragam
o trouxessem até ele, e ele acaba dormindo, né, tendo um coito, se relacionando com a mulher de outrem, que é pecado, de adultério, Bíblia, e isso lhe trouxe consequências nefastas. Ontem expomos os versos 1, 2 e 3, hoje vamos falar um pouco aqui do 4 e do 5. Convide alguém aí. Vamos ganhar tempo aqui na exposição bíblica. Verso de número 4, capítulo 51 do livro dos Salmos. Oração de Davi. Verso 4. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser julgado, ou justificado, melhor dizendo, quando falares, e ser claro quando julgares, aqui na minha tradução da King James. Acabei de citar o verso de número 9 e 13, ou ao 13, da narrativa, né, que conta, né, o episódio onde Davi comete um pecado, né, que ontem eu intitulei como latrocínio, roubo seguido de morte, porque Davi, além de furtar aquilo que não é seu, né, tomar aquilo que não é seu, usurpar aquilo que não era seu, a mulher de Urias, ele premedita o assassinato de Urias, fazendo com que Urias fosse colocado à frente de um grande exército inimigo e assim ele fosse morto, assassinado. No capítulo de número 12 do livro de 2 Samuel, para nós embasarmos aqui, ainda que eu já tenha dito por palavras, né, próprias, vamos ler o texto bíblico. No verso de número 9 de 2 de Samuel 12. Porque desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista. Este aqui é o profeta Natã, que confronta a Davi. Vai até ele conta uma parábola de um homem que tinha algumas ovelhas, ou tinha uma única ovelha. Enfim, no capítulo ali 12, no contexto, você vai ler e você vai entender o que eu estou dizendo. Mas o verso 9 diz: por que desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista? Tu mataste Urias, o heteu, com a espada e tomaste sua esposa para ser sua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste e tomaste a esposa de Urias, o heteu, para ser tua. Assim o Senhor diz: eis que suscitarei o mal contra ti a partir da tua própria casa, e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos, e as darei ao teu vizinho, e ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol, porque fizeste isto secretamente. Mas eu farei esta coisa diante de todo Israel e diante do sol. Agora o verso 13. E disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado e tu não morreste. Mas tendo aqui o detalhe, é a confissão de Davi quando ele é confrontado. Isso faz uma grande diferença, meu irmão. Grande diferença. Quantas pessoas elas são confrontadas com os seus erros, o seu erro é exposto, mas a pessoa continua redarguindo, inquirindo, questionando, mentindo. Não fui eu não fiz nada. Quando na verdade a pessoa pecou, errou e não confessa este pecado. Então isto faz uma grande diferença. Davi não barganhou, por assim dizer, né? Quando ele foi confrontado com o seu erro, ele
de pronto ele confessa, né? Ele reconhece e ele diz: contra ti, não foi contra Urias, não foi contra o homem, mas contra Deus, contra o seu Deus, contra o mandamento de Deus. Então todo pecado ele tem esse peso, né? Todo pecado cometido, independente, não tem pecadinho nem pecadão, sabe? Em grau, existe uma consequência maior para cada pecado, mas todo pecado é pecado. Então, Davi confessa de pronto, e isso faz uma grande diferença. Eu e você, isso é uma lição para nós, tá? Para mim e para você, eu estou aqui sendo um instrumento de Deus para a sua vida, e a palavra que corta para dentro, corta para fora, que corta para fora, corta para dentro. Por isso que ela é espada cortante dos gumes, né? Conforme disse ontem, penetra a divisão da alma e do espírito, né? Então, não estou aqui para apenas apontar, né? Apontar, até porque, ó, isso aqui é uma analogia, ó. Quando o dedão, o indicador está apontando para alguém, o polegar já está apontando para ele, né? Então, glória a Deus. Então, é para nós a lição aqui. Um outro episódio bíblico é o de José, quando ali no Egito, José tem a oportunidade de governar e ele está sobre todos os bens, né, do rei egípcio. No entanto, ele tem a oportunidade, a mulher, infelizmente lá do abençoado lá, o assedia para que ele deite com ela, mas José vai fazer o mesmo que Davi. Ele reconhece que pecar contra o seu senhor era pecar contra Deus, né? A esposa de Potifar, né, o contexto ali no capítulo 39 de Gênesis, ela assedia, ela entende, ela tenta ter alguma coisa com ele, foge a toda uma situação para que eles fiquem a sós, e o persuade a se deitar com ela, mas ele resiste. E ela faz todo um escarcéu, grita, diz que ele, por não querer, né, por vontade própria, se deitar com ela, ela acaba encenando uma situação para incriminar José. E no verso de número 9, Gênesis 39 diz: não há ninguém maior na casa do que eu. Isso é José falando. Tampouco me negou coisa alguma senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? José falando, eu não poderia pecar contra o meu Senhor, contra Potifar. Ele me deu tudo, me deu autoridade sobre tudo, eu governo tudo, só estou abaixo dele, mas ele só não me permitiu que tocasse na sua esposa. E esse pecado não era um pecado contra ele apenas, mas sim, primeiramente, contra Deus. Estou trazendo aqui mais uma reflexão alusiva a essa questão da confissão do pecado e de que pecar contra o homem é pecar contra Deus. Percebe quando a Bíblia diz que os 2 maiores mandamentos é amar ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós pecamos contra o nosso irmão, nós pecamos contra Deus. Então, Salmo de número 51, versos de número 4. Estamos aqui lendo essa palavra. O verso de número 5, eis que fui moldado, Salmo 51, verso 5, fui moldado ou moldado em iniquidade, ou na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Davi reconhecendo a sua condição como ser criado, ele foi concebido, nasceu em pecado.
Escute isso aqui, meu irmão. Tem muita gente enganada com relação a essa questão. Todos os homens nasceram após o delito, o pecado adâmico, o pecado original, nasceram em pecado. A criança, embora alguns textos da Bíblia falem da inocência da criança, né? Quando Jesus pega uma criança em Mateus 18, coloca entre os discípulos e diz aos discípulos: todo aquele que quiser ser o maior no meu reino, faça-se como uma criança. A criança, ela é um exemplo de inocência, no sentido de que a criança, ela não guarda o rancor. Ela não guarda o rancor. Se você dá uma reprimenda numa criança, se você gritar com a criança, reclamar com a criança, ela talvez naquele momento ali, talvez não, ela naquele momento ali vai ficar chateada, vai espernear, mas logo em seguida ela já vai estar ali te paparicando, te cortejando, porque ela não tem, ela não guarda o ressentimento. Mas uma criança, ela também nasce em pecado. Percebe Davi falando: em pecado me concebeu a minha mãe. Uma criança, ela mente e ela faz coisas erradas sem ninguém ensinar, porque isso, infelizmente, por conta do pecado, veio junto, na raiz genealógica de todo ser criado. Romanos 3:10, todos pecaram e destituídos estão, carecem. Olhou Deus de cima para baixo e viu que não havia um justo sequer. Romanos 3:10, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 5 aos Romanos, Paulo vai escrever, porquanto por um homem o pecado adentrou a humanidade, com o pecado a morte, a saber, Adão. Capítulo de número 5 aos Romanos, verso de número 12. Agora no versículo 20, Romanos 5, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A criança, ela nasce sim em pecados. Capítulo de número 58 dos Salmos, olha só o que diz também o Salmo de Davi. 58 e verso 3, os perversos são afastados desde o útero. Eles se extraviam assim que nascem, falando mentiras. Então, meu irmão, desde o útero, desde o nascimento, nós temos uma disposição a pecar. Por isso que a Bíblia diz que a criança, ela precisa ser ensinada no caminho em que ela deve andar, porque depois que ela estiver velha ou crescer, ela não se desviará dela. É você que tem a oportunidade de ensinar os seus filhos a palavra do Senhor. Inculque a palavra do Senhor na mente dos seus filhos. Deuteronômio, isso é uma ordenança veterotestamentária de Deus. Deuteronômio capítulo 6, para que nós, os pais, ensinemos os nossos filhos desde a sua tenra idade, desde a sua primeira idade, desde a sua juventude. Por isso o salmista diz, isso agora para os jovens: como purificará o jovem dos seus caminhos, se não for observando a palavra, meu irmão, a palavra de Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver aqui, o mandamento de Deus, no capítulo 6 de Deuteronômio, Portanto, ouve, ó Israel, e guarda-os, para que te vá bem e para que te multipliques, como o Senhor teu Deus, Deus de teus pais, te prometeu, na terra que emana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todas as tuas forças. Estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração e as ensinarás, verso 7, Deuteronômio capítulo 6, verso 7, e as ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás delas quando te assentares em tua casa e quando andares pelo caminho e quando te deitares e quando te levantares. É uma ordenança, é um mandamento de Deus desde a antiga aliança, né? Deuteronômio, que nós ensinemos os nossos filhos, né? Aprendamos, né, com os nossos pais e ensinemos aos nossos filhos, e isso passe de geração a geração. Mas todos, meu irmão, todos carecem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Daí a necessidade de, pela palavra de Deus, haver a regeneração. A regeneração. A regeneração. Glórias ao nome de Jesus. Tito, capítulo de número 3, seu parágrafo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1. Admoestos que sejam submissos aos principados e potestades ou às autoridades, né? Que obedeçam aos magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Que de ninguém falem mal, que nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, tolos, desobedientes, enganadores, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, verso 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Percebe? Lavagem da regeneração, glória a Deus, e renovação do Espírito. O Espírito Santo é quem recria o espírito do homem, sabe? Romanos 8,16, que cito bastante, o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, o espírito do homem, que nós somos filhos de Deus. Então, todos pecaram, já aprendemos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E daí, nós, quando aceitamos a Jesus, há uma regeneração pela lavagem purificadora da palavra de Deus, meu irmão, da palavra de Deus. Efésios capítulo de número 4, verso de número 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Percebe que é preciso a confissão para a remissão dos pecados, e essa confissão irá propiciar uma regeneração, né? O Espírito Santo irá trabalhar, recriando o espírito do homem, e esse homem passará a andar em comunhão. A conexão que havia no princípio voltará a estar ativa. Estaremos conectados com o Éden, com o Senhor do Éden, né? O vínculo afetivo, a ligação, o direcionamento, né? O Espírito passará a te guiar, a direcionar os seus passos. Eu gosto muito de citar, né? Provérbios capítulo 20, 27. O Espírito do homem é a lâmpada de Deus pela qual ele dirige todo o nosso ser, né? Eu gosto de citar Eclesiastes capítulo 11, capítulo 5, ou melhor, capítulo 11, verso 5. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher parturiente, assim são as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então o Espírito,
ele conhece todas as coisas, ele faz todas as coisas. Provérbios 21, 1 e 2, o coração de um rei é como águas do ribeiro, e o Senhor o guia, o direciona para onde ele quer, glória. Então, o homem que tem o espírito regenerado, após a confissão, após a regeneração do homem, a confissão dos pecados, sem a confissão não há remissão de pecado, e sem remissão de pecado não há regeneração. Então, quando o homem é regenerado, o Espírito passa a guiar. Aleluia. Glória. O clássico bíblico, o João 13, João 3, a história de Nicodemos, que já falei aqui em outros vídeos. Deus vai falar, por meio de Jesus, Jesus vai falar com Nicodemos. É mistério, Nicodemos. É necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. Vamos dar uma lidazinha aqui nesse texto. Fenomenal, fantástico. Manusear aqui a palavra de Deus, que é muito bom, tá? Você que não tem costume. Eu gosto, de ouvir, as folhinhas, maravilha. João capítulo de número 3. Nicodemos tem um encontro com o mestre. Ele vai até Jesus procurar saber. Rabi, ele diz, ninguém pode fazer as obras que tu fazes se este não vier de Deus. O verso de número 2. Então, no verso de número 3, Jesus dizendo, na verdade, Nicodemos, na verdade eu te digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Aí Nicodemos diz, como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus aí responde, na verdade, Nicodemos, te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse nascido do Espírito aqui é nascido do Espírito Santo, o Espírito Santo. Ele foi na criação, no Éden, ele foi soprado do homem. Só que quando o homem peca, desobedecendo a Deus, o Espírito sai, desativa. O espírito do homem, o espírito humano, fica sem a conexão com o Espírito de Deus. É por isso que quando o homem nasce de novo, João 3, que eu acabei de ler para você aqui, o Espírito retorna à sua matriz. E este homem passa a ter mais uma vez o vínculo de afetividade, de proximidade, de comunhão, de conectividade. O diapasão, a sintonia do homem com Deus. Aí o verso 7, não te admires de eu te haver dito, necessário nos é nascer de novo. E o verso de número 8, que eu cito com bastante frequência, o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Estamos expondo o texto de Salmos de número 51, pregação expositiva, verso a verso. Estamos aqui mitigando, diluindo, ruminando, aprendendo com as minúcias da palavra de Deus. Verso a verso, examinando as Escrituras. Para quem gosta de Bíblia, um minutinho de Bíblia. Verso de número 6, eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Essa aqui é Davi falando, confessando a verdade no íntimo. Meu irmão, eu já preguei. Existem verdades ocultas, pregações, sermões, livros, palestras que você não achará em biblioteca nenhuma no mundo, senão no seu joelho, no seu íntimo, na sua oração devocional com Deus. Glória a Deus. É o que Davi
está falando aqui, quando o espírito do homem é regenerado, quando o espírito do homem ele é reconectado com o Pai, existe uma verdade. As coisas encobertas que pertencem ao Senhor, Deus as te revelará. Glória a Deus. Que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não penetrou o coração do homem, o Senhor tem reservado. Mateus capítulo 12. Aprove a Deus o esconder dos sábios e os entendidos e revelar aos pequeninos, ou seja, aqueles que confessam pecado, aqueles que vão aos pés da cruz chorando, buscando, confessando a sua necessidade, a sua dependência do Senhor. Senhor, fale comigo. Senhor, revele a sua palavra. Senhor, me esclareça. Senhor, me ajude. Existe uma grande questão sobre esse tema da soberania de Deus, e a dependência dele. Então, todo crente, inclusive os calvinistas, nossos irmãos, eles enfatizam essa soberania de Deus, Nada o homem pode fazer, tudo é Deus. Mas nós, arminianos, já cremos que Deus, na sua soberania, nos permitiu um vislumbre, de desejo ou de atitudes, de ações, coadunando assim com a vontade absoluta de Deus. Então, todo crente, ele de joelhos é arminiano, e todo crente de pé, ele é calvinista. De pé, ele crê na soberania. De joelho, ele se derrama, ele se deleita, ele pede, ele chora nos pés do Senhor. Tem até um louvor, Se chorar, chora nos pés do Senhor, com Jesus como seu consolador. Então, quando o crente se submete, quando o crente se lamuria, por assim dizer, se quebranta, e mais à frente nós veremos isto aqui nesse capítulo 51 dos Salmos, quando Davi vai falar que há um coração contrito, perceba o que o texto diz, isso é a Bíblia, há um coração compungido, há um coração contrito, não resistirá ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, existe um ministério, o ministério das lágrimas. Deus não rejeita a um coração contrito, a um coração compungido, a um coração contristado. E Deus se revela, e Deus faz. Deus ouve a oração de um crente arrependido, de um crente sincero. Então, seja Deus louvado nesta noite por esta palavra. Existe, meu irmão, esse que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria, os tesouros encobertos, que Deuteronômio capítulo 29 e 29 vai dizer que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas pertencem a nós, os filhos dos homens. Mas Deus, meu irmão, Ele revela. Tem um texto em Isaías ou Jeremias: não se glorie o homem na sua força, o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em saber e compreender que eu, Senhor, sou o Senhor e faço beneficência e misericórdia para todos os moradores, para com todos os moradores que estão na face da terra. Chorar, clamar, buscar, e papai revelará a sua sabedoria, os tesouros escondidos da sabedoria. Verso de número 6. E eu vou finalizar por aqui. Nosso tempo é um tempo breve. Estamos aí aprendendo, que é um trabalhar de Deus, meu irmão, fluindo, sabe? Eu tenho orado a Deus para que os meus esboços sejam a Bíblia Sagrada. Nós lemos, estudamos, pesquisamos, mas
a maior mensagem para a minha vida, para a sua vida, é a palavra revelada de Deus. E a palavra revelada de Deus, ela já está aqui, ó, em nossas mãos. Precisamos de iluminação para compreender essa palavra. Então, ore a Deus, busque ao Senhor, vá aos pés da cruz, se deleite na presença do Senhor, na condição de filho, na condição de servo, na condição de pecador arrependido, né? Porque pecador nós somos, permaneceremos, preciso dizer isso aqui, permaneceremos pecando, porque não há como não pecarmos nesta vida, neste tempo presente. Eu já disse aqui em outros vídeos, nós estamos livres da punição do pecado por conta do sacrifício de Jesus. O pecado foi apagado, meu irmão. E nós não podemos acumular pecado, mas precisamos todos os dias confessar os pecados. E o pecado, ele é voluntário e involuntário. O pecado involuntário, ele é uma consequência, é um acidente. O pecado voluntário é uma opção, é uma escolha sua. Pecado voluntário premeditado, crime premeditado. Então, o nosso norte, a nossa direção para não pecar é a Bíblia Sagrada. Por isso, examine as Escrituras. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Aleluia. E elas que nos conduzirão à vida eterna. Glória a Deus. Examine, meu irmão. Leia, minha irmã. Medite de dia e de noite. Como diz Josué 1, 6, 7, 8, 9, Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de ímpio. Meu irmão, não vá atrás de conversa de ímpio. Não vá atrás de, ouça o seu coração. O seu coração é corrupto. O meu coração é corrupto, enganoso e perverso, diz a Bíblia. Os evangelhos vai dizer que são as paixões, as concupiscências, as orgias, os delitos, os pecados provêm do coração do homem, pecaminoso do homem. Confie na palavra, examinar as Escrituras. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho de ímpio, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer é meditar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o resultado. Pois serão plantados como árvores junto aos ribeiros de água, darão seus frutos na estação própria, as suas folhas não irão cair, e tudo quanto eles fizerem prosperarão. Aleluia! Salmo de número 1, versos 1, 2 e 3. Deus seja louvado, acabei de citar para você de memória do HD. Então, meu irmão, ensine a criança no caminho que ela deve andar. Você aprenda, guarde a palavra, memorize a palavra, esconda a palavra no seu coração, como diz o Salmo de número 119, parágrafo de número 5, ou parágrafo de número 11. Sabe, de vez em quando o HD falha nas localizações, mas é isso aí. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o Senhor. Salmo 119, verso de número 11. É isso, Jesus amado. E eu já estou finalizando, meu irmão. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. 119, verso de número 11. A tua palavra tenho escondida no meu coração para não pecar contra ti. Ontem eu estava até adorando aqui no início da live, né? Esse louvor de Cassiane, que marcou, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Meu irmão, guarda a palavra. Minha irmã, guarda a palavra. Deus abençoe a essas pessoas que estão comigo aí nesta noite. Deus seja louvado. A você que passou, a você que vai ouvir e assistir essa live. Por gentileza,
fala com alguém, acompanha aí o evangelista nas lives, compartilha. Não quero, meu irmão, que você faça nada para mim, não. É para Deus, é pela obra de Deus, é para o reino de Deus. Paulo chamou-nos. Paulo chama Timóteo e diz: Timóteo, a imposição que eu fiz, com as minhas mãos na sua cabeça, bota em prática, seja um bom evangelista. Então, evangelize, meu irmão. Compartilhe a palavra, meu amigo Wagner. Não vou te convidar agora não, porque eu já estou saindo da live. Deus seja louvado pela sua vida. Glória a Deus. Maria do Carmo, Deus abençoe. Pai, eu quero te bendizer. Já estamos saindo daqui a pouquinho para o trabalho. Rogo as suas intercessões. Ore por mim, meu irmão. Oremos uns pelos outros. Pai, eu quero apresentar a vida de Jennifer, amiga do meu amigo pastor Cleiton, que hoje pela manhã passou por uma cirurgia para tirar um câncer. Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que pelas mãos dos médicos o Senhor operou esse câncer e ele não voltará mais, não haverá nenhuma consequência. Acabaram-se as quimioterapias, o cabelo voltará a crescer, a pele rejuvenescerá, as células do corpo se recomporão. Amando que a subine que a raçai. Eu creio, meu Pai, que Jennifer será um testemunho para a glória do teu nome. Quantas pessoas estão, Pai, precisando de uma cirurgia, não tem condições financeiras, o SUS, Deus, não tem, Pai, suporte, ou existem, infelizmente, muitas manobras que são feitas, pessoas que eram para ser privilegiadas não são privilegiadas. Meu Deus, existe, infelizmente, uma grande indústria manipulando, Pai, a saúde, pessoas usurpando, Pai, ganhando dinheiro com a miséria, com a morte de outras pessoas, fígados, rins sendo transplantados, Pai, para pessoas que não, oh Deus, seriam as privilegiadas, mas outros têm barganhado, outros têm pago. Pai, não que as pessoas não mereçam a vida, mas existe, Pai, uma desproporção, uma injustiça que tem sido feita aí, Pai, no sistema de saúde, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Pai, assim como em outras áreas. Deus, a corrupção, Deus, a lascívia, Pai, a inversão de valores, as ideologias, este mundo caído em delitos e pecados, Pai. O homem, Pai, governando. Mas existe um dia, glória a Deus, onde o Senhor virá com justiça. O Senhor é o justo juiz e acabará com toda esta podridão. Nós oramos nesta noite. Pai, eu quero interceder pelos meus amigos lá do nosso grupo de oração, os pastores que estão ali, uns intercedendo pelos outros. Eu quero abençoar a vida dos meus pastores aqui na Assembleia de Deus, lá na Bahia. Meu pastor Isaac, minha pastora Dalva, meus amigos aqui, pastores e pastoras, vocês, meus amigos que me acompanham aí. Deus, entra com providência, Senhor. Eu te peço na vida dele, na vida dela, abençoando-as em o teu nome. Pai, o Senhor sabe a resposta específica que essas pessoas estão necessitando. Deus, eu não quero ficar aqui hipoteticamente conjecturando, poderia citar aqui inúmeras circunstâncias e situações. Deus, mas o Senhor é aquele que acerta o alvo, o Senhor sabe qual é. Ai de o me amai, onde que assim eu faça canto reminarassai. Eu oro no Espírito e oro com entendimento, porque a tua palavra diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o seu Espírito intercede por nós com gemidos inexpressáveis, com gemidos inexprimíveis. Glória! O Espírito Santo quebra a algema, quebra os grilhões, as ataduras, abre, Pai, os ferrolhos de bronze, as trancas de ferro. Isaías 45:2 diz: eu irei adiante de ti para endireitar os caminhos tortuosos, quebrar as portas de ferro, despedaçar os ferrolhos de bronze, para vos dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos tirei do Egito, e com braço forte e mão poderosa, diz o Senhor para ti nesta noite. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, até aqui me ajudou o Senhor.
um minutinho de Bíblia, examinando as Escrituras. Para quem gosta de Bíblia, evangelismo na veia, até que ele venha. Deus no comando de tudo, um forte abraço. Compartilha essa palavra aí, meu irmão, com alguém. Que o grande amor de Deus, a paz de Jesus, seu Filho amado, as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com a sua vida, não só hoje, mas eternamente. E você que crê num brado de vitória, diga amém. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima.